A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Seguindo a nossa fórmula tradicional, 3 convidados que parecem não ter nada entre si, mas acabam se entrosando ao longo da conversa, produzindo pérolas importantíssimas para você. Hoje a gente tem aqui como convidados Helena Landau, que é consultora da banca Sérgio Bermudes e especialista em direito econômico e societário, ou melhor, regulatório. Regulatório. E nós temos também Milton Beck, que é CEO do LinkedIn, e Adriano Sartori, que é CEO da CBRE. Eu vou começar com o Milton perguntando o seguinte: qual é, afinal de contas, a pronúncia correta de LinkedIn? No Brasil, LinkedIn. Lá fora se fala LinkedIn, né? De conexão. Mas aqui todo mundo fala LinkedIn, virou LinkedIn, está tudo certo. São quantos milhões de seguidores ou de usuários? Te dar o número aqui. No Brasil, a gente começou em 2012, tinha 5 milhões. De lá para cá, a gente cresce em torno de 100 mil usuários todas as semanas nos últimos 12 anos. Hoje a gente está com 75 milhões aqui no Brasil. E no mundo, mais de 1 bilhão. A gente pode dizer que é praticamente toda a população economicamente ativa? Não. A gente tem hoje em torno de 60% a 65% do público target do LinkedIn, que são jovens em formação até executivos profissionais mais veteranos. A gente pega todas as gerações, a geração Z até a geração dos baby boomers, mas a gente considera que tem uns 65% da população ativa. Você pega os idosos, assim, feito eu também? Pega profissionais mais sêniores, por dizer assim. Helena, eu decidi que eu não vou fazer nenhuma pergunta sobre privatização para você. Para a gente pular de tema. Vamos pular o tema, porque é muito comum isso aí. Já que a Helena foi durante muito tempo associada à privatização, da época que foi diretora de privatização do BNDES. Já se vão 30 anos. Eu acho que todo mundo acaba trazendo esse assunto. Nós vamos explorar um pouco essa questão do direito econômico e essa sua atuação no Sérgio Bermudes. Como é que você está vendo a instabilidade ou insegurança jurídica hoje no Brasil? Segurança no Brasil jurídica é de longo prazo, né? Não começou hoje. Eu sempre trabalhei no setor de energia. E a primeira quebra de contrato clara foi não na privatização, na venda da participação minoritária da CEMIG, que dava algum direito de voto, de veto, apesar dos sócios novos, privados, estrangeiros, terem pago nas ações esse direito de exercer esse voto. A Procuradoria de Minas Gerais suspendeu esse direito, dizendo que era abusivo de alguma forma, mas nem o BNDES, nem nenhuma área de justiça deu ganho de causa aos acionistas que tinham pago por aquele valor. Na realidade, o empréstimo teve que ser pago com base, era captado com base no valor das ações altas. Quando as ações despencam, passa a ter uma dívida muito grande. Então, é um histórico que eu acho que é muito ligado à ideia de um Estado muito poderoso, que o Estado faz melhor, que o Estado é dono daquele patrimônio. E aí vai piorando, acho que a gente está no ponto mais difícil, porque você tem um crescendo de uma desmoralização da questão institucional, principalmente nas agências reguladoras. Então, a instabilidade é muito grande na negociação contratual. Então, acaba ficando no Brasil só quem já está. Se você olhar as últimas concessões, as últimas entradas de capital estrangeiro, gente nova entra pouco, porque você tem que estar acostumado a lidar com isso. Você vê agora, acho que o extremo está na mão do Ministério de Minas e Energia, com o ministro Alexandre Silveira, que é assim o fim total de segurança jurídica e regulatória no Brasil. Então, o setor de energia está entrando numa fase quase que colapsando do ponto de vista regulatório. E isso pela segunda vez, né? Teve a Dilma,
que foi uma insegurança jurídica enorme numa intervenção de contratos e acabou gerando um tarifaço extraordinário, né? 50% em 2 anos, junto com recessão e desemprego. E agora você tem um crescimento de subsídios totalmente indevidos, é um ministério tomado de lobbies, então você tem um crescimento de subsídios indevidos e quem paga a conta é o consumidor residencial, cuja tarifa de energia elétrica não para de crescer. E, ao mesmo tempo, tem um discurso de que insegurança energética, e aí distribui botijão de gás em vez de resolver o problema de tarifa. Por que você está distribuindo botijão de gás? Porque as pessoas estão queimando lenha. Então, é uma desorganização jurídica regulatória enorme. Isso você pode ver em outros setores, na concessão de rodovia, na ferrovia, ou investimentos de outra qualidade. Então, o Brasil precisa dar essa virada institucional para retomar esse papel no mundo, fora a crise política, fora todo o Brasil está tomando a posição errada na questão da democracia liberal. Então, tudo isso vem afetando essa insegurança jurídica que a gente está vendo no Brasil. Isso que a Helena estava falando, Adriano, da questão de quem está fica, mas quem está de fora tem receio de chegar. Como é que é a relação com a tua matriz? Porque volta e meia você tem que explicar como é que são os meandros aqui do Brasil e tal. E não deve ser fácil. Não, acho que toda multinacional tem um capítulo à parte para explicar o Brasil, né? E nós estamos há 45 anos no Brasil. Então fica um pouco mais fácil, porque já existe uma percepção de que as leis aqui são diferenciadas, é um arcabouço mais complexo, mas a relação com a matriz, você vai estruturando isso ao longo do tempo, né? Apesar dos executivos lá fora também irem trocando, isso você tem que normalmente repetir tudo que você já havia dito. Mas o que mais acaba influenciando é na relação com os investidores internacionais. O Brasil, nos últimos 20 anos, muitos investidores internacionais começaram a olhar para o mercado imobiliário, investir aqui, mas sempre com essa questão do que a legislação permite ou não permite em comparação aos seus países, né? Então, o lastro do investimento, por exemplo, do mercado imobiliário é um contrato de locação. Então, todos os investimentos são feitos baseando-se num contrato estruturado, né? Existe uma diferença quando você pega, por exemplo, um contrato de locação feito no país, em comparação a um contrato de locação feito nos Estados Unidos, lá você precisa respeitar o que você assinou do começo ao fim. Então, se o contrato tem 10 anos, você precisa cumprir aquele período de 10 anos. Aqui no Brasil, é possível você rescindir o contrato, pagando as multas acordadas, mas existe essa flexibilidade. Como isso impacta no investimento no médio e longo prazo? Impacta na medida que lá você tem previsibilidade desse investimento. Então, se eu assinei um contrato de 10 anos, o meu investimento vai ter aquele retorno calculado naquele período, né? Então, traz visibilidade e, obviamente, traz muito mais recurso para a mesa. Aqui é o passo de que, ok, eu tenho um contrato, mas eventualmente isso pode ser questionado juridicamente? Pode. Você, apesar de ter tudo muito bem estruturado, pode haver algum tipo de questionamento. Então, traz um pouco de receio qual que seria a perpetuidade desse contrato, né? Então, tanto é assim, quando você pega em termos globais, o investimento, por exemplo, pegar um ano 2023, investimento global na área de real estate, tirando o residencial, bateu na casa dos seus 640 bilhões de dólares no mundo, que é muito pouco, comparado a 2019, foi 1,7 trilhões de dólares. Foi a China que atrapalhou? Não, os juros altos, acho que no mundo, né? Os juros altos, provavelmente o mercado americano acabou tendo uma redução do investimento no imobiliário. E quando você pega só os Estados Unidos, representa metade disso. Então, um país representa cerca de 300, vamos pegar dados do ano passado, 330 bilhões de dólares. O Brasil foi 4 bilhões de dólares. Então, é uma diferença brutal, né? Quando eu estou falando em classes de ativos, como escritórios, galpões logísticos, data centers, hotelaria, multifamily, esse tipo de coisa, né? Não incluo o residencial nisso. Mas é uma diferença brutal mesmo assim. Agora, base dessa diferença, entre outros aspectos, dessa questão, essa relação contratual. Então, esse tipo de regulamentação é muito importante para trazer previsibilidade e segurança para os investimentos. O judiciário no Brasil tem uma tendência de proteger devedor. Essa é uma visão assim de o devedor é hipossuficiente e as multas são elevadas. Então, tem um risco jurisdicional, de fato, que não é só
porque esses contratos eles perdem a perpetuidade por algum motivo, né? Eles perdem a perpetuidade por essa discussão. Então, você tem alguns avanços na lei de garantia, etc., que podem melhorar isso, mas é um risco grande do ponto de vista da intervenção do judiciário. Você vê isso na área trabalhista, você vê isso na área creditícia, imagino que na sua área também. Na lei do inquilinato, por exemplo, existe lá a função social do contrato, ou seja, o que é função social? Né? Isso acaba trazendo para a discussão uma série de debates que não deveriam haver. Existe uma relação de investimento na compra de uma propriedade. Então, existem fatores que poderão ser revistos e trazer mais segurança para um contrato. Acho que o Brasil, nesse aspecto, nós temos, enfim, vários fatores positivos, mas sem dúvida nenhuma, quando você traz mais segurança jurídica, e nós recentemente estamos passando por uma série de questionamentos a respeito disso, que é horrível, porque você acaba passando uma mensagem para fora que algumas questões podem ser revistas ou questionadas. Então, se você reescreve o passado, que garantia você vai ter do futuro? Pois é. Milton, você tem algum tipo de estatística sobre temas que são abordados dentro da plataforma? Esse, por exemplo, da insegurança, deve ser algo bastante discutido. Não sei se responder exatamente isso, quer dizer, hoje tem 75, como eu te falei, 75 milhões de usuários só no Brasil, que estão lá para buscar emprego, para se apresentar, para escrever artigos, para comentar artigos. E nós temos, inclusive, uma equipe editorial que faz a curadoria dos assuntos, né, para chamar mais para atenção os assuntos mais relevantes. Mas tem de tudo, tem desde assuntos sobre ESG, assuntos sobre carreira, assuntos sobre educação. Então, assim, não existe um assunto que seja o mais abordado. Se tivesse um, provavelmente seria a evolução da carreira, que faz parte da missão do LinkedIn, que é oferecer oportunidade econômica para os profissionais que estão na rede, dentro de uma visão maior, que é oferecer oportunidades econômicas para todos os trabalhadores do mundo, né? Então, hoje se conversa sobre tudo. Um grande tema é como eu posso fazer melhores e evoluir na minha profissão, na minha carreira, em outras profissões, fazer negócios, assim por diante. Então, é uma rede profissional que é o tópico da maioria das conversas. Agora você foi, se não me engano, funcionário número 2, né? Eu entrei em 2012, eu trabalhei antes por 13 anos na Microsoft. O meu colega Oswaldo, que também trabalhou na Microsoft, Oswaldo Barbosa, ele abriu o escritório no Brasil em dezembro de 2011 e eu fui o primeiro contratado no início de 2012. Em 2016 ele saiu e eu assumi o cargo de diretor-geral. Então estou lá desde 2012. E é interessante porque depois a Microsoft adquiriu o LinkedIn. Então eu voltei para a Microsoft. Então se pegar Microsoft mais LinkedIn mais Microsoft já são quase 26 anos. Né? O LinkedIn tem uma grande vantagem hoje em dia, que são as pessoas que querem escrever. E nas outras redes você tem limitação de estoque, ou então você tem que esperar um jornal publicar no seu online e você quer falar daquela coisa do momento. E o LinkedIn tem esse espaço de uma opinião mais longa. E aí você interage nos assuntos. Na minha área, que é setor de energia, você já cria um grupo de interação e as pessoas já fazem um artigo. Então, também tem esse lado, para a minha questão, né, que não estou, já evoluí demais na carreira, já estou pronto a gente tem esse espaço de debate, de conversa, que vai estar se ampliando. É bom saber que tem um grupo editorial, e isso é muito positivo. E sabe o que é interessante? Só um comentário que, por exemplo, quando tem um assunto que está em evidência, a própria inteligência artificial que está implementada em todas as partes do LinkedIn de forma geral, ele estimula ele sabe quem são as pessoas que são relevantes naquele assunto e ele sugere que ela faça comentários sobre aqueles artigos, né? Então, o que estimula uma conversa entre os diversos membros da rede com pessoas que realmente entendem do assunto, né? Então, é interessante porque esse estímulo faz com que conversas eventualmente que ficariam restritas a nichos ou a certos grupos se expandam e mais gente possa se beneficiar desse diálogo, né? E eu tenho a impressão que justamente você ter a possibilidade de se relacionar, ainda que virtualmente, com pessoas de outros setores, isso abre uma perspectiva profissional para as pessoas que é gigantesca. Então, se você é um profissional, por exemplo, de comunicação, que está acostumado a trabalhar num setor X, de repente você consegue se relacionar com pessoas
setor Y, Z, e isso é uma abertura de mercado interessantíssima. Essa é uma pergunta que é muito recorrente, né? Com quem eu devo me conectar? Então, assim, sempre me fazem essa pergunta e eu acho que o fato importante, isso é muito válido, principalmente para jovens que estão saindo estão começando sua carreira, estão terminando seu curso técnico, sua graduação, não conhecem muita gente. Como eu faço para entrar numa rede social se eu não tenho ainda o networking, né? Então a nossa sugestão é se conecte com seus colegas, com seus professores. Se você quer ser um jornalista, se conecte com outros jornalistas, mesmo que você não os conheça, porque eles vão estar no seu espectro de atuação, vamos dizer, no seu campo de atuação. Você é um engenheiro, tem outros engenheiros na rede, tem pessoas... E comece a partir daí a ter essa interação na rede, porque essa interação é muito benéfica. Você vai construindo seu networking, você vai aprendendo. A carreira não é uma coisa que você vai evoluir rapidamente, normalmente, né? É um processo contínuo. Então, fazer conexões, aprender, ler sobre outras áreas, tudo isso é muito importante para você poder evoluir, né? Bom, a questão do networking é importantíssimo para a carreira de qualquer pessoa, né? Mas eu imagino como é que se tem que atuar quando estamos há muitos anos numa só empresa, como é o teu caso. Como é que foi a construção interna? São quantos anos de CBR? Eu entrei na empresa em 94, ou seja, 30 anos atrás, como trainee, justamente na época quando meu antecessor, Walter Cardoso, ele estava se tornando presidente da empresa. Então, você ao longo desse período, você vai, obviamente, construindo um relacionamento, né? Claro que talvez os últimos 10 anos, né, com o crescimento exponencial das mídias sociais e LinkedIn, enfim, essa construção ela se deu de forma diferente. Acho que os primeiros anos você precisava construir de uma outra forma esse relacionamento, né? Era uma construção talvez mais na unha que eu brinco, era eventos, etc e tal, era o cartão, né? A gente brincava na empresa, quantos cartões você tirou quando foi num evento? A gente fazia competição de quantos cartões haviam tirado naquele determinado evento. Então, ao passo que hoje em dia esse relacionamento, eu diria que ele é mais fácil do ponto de vista quem você é, o que você faz, à medida que você atrela as publicações, conteúdo da sua atividade, né? Então, essa construção hoje, ela se tornou de uma forma mais profissional e que facilita muito essa comunicação, porque à medida que você publica conteúdos, que você passa essa informação da sua atividade, essa conexão também ela fica talvez um pouco mais verdadeira, né? Os interesses se aproximam e vice-versa para quem a gente está prospectando também, entender o outro lado, quais são as dores desse profissional, dessa empresa, onde você pode agregar ou não. Então, sem dúvida, eu acho que as mídias dessa forma elas entraram para mudar completamente o jogo, né? Até mesmo, por exemplo, nosso lado, como a gente tem uma atividade muito forte na área de comercialização de imóveis comerciais, nós migramos da mídia tradicional, escrita, né, onde você fazia uma propaganda mais ostensiva, para as mídias digitais. Os próprios clientes demandaram isso. Então, é uma mudança brutal. E é muito mais assertiva, né? Você pode direcionar, você encaixa isso aonde é mais propício. Então, mudou muito a forma de se comunicar, obviamente, nesses últimos anos, e eu acho que para melhor. Eu acho que isso pegou genérico, porque eu estou no Bermude como consultora desde 2001. Que eu fui estudar Direito e me formei em 2002. Então, pela regra, eu não poderia ser sócia. Desculpa. Entrei como consultora em 2001, agora já sou sócia. E a mesma coisa, o Sérgio Bermude do escritório era uma boutique, então você não queria não fazia questão de estar nesses lugares. E acabou que o escritório cresceu muito e os outros, e o pessoal o PIA, que também começou a utilizar muito o LinkedIn para falar de eventos, dos sucessos de determinados sócios, e aí você acaba também entrando e trocando e conhecendo novos escritórios, novos advogados e podendo. Então, eu acho que isso ampliou para todas as áreas dos setores de economia. E hoje você tem LinkedIn para todo mundo. Então, parabéns. Mas você sabe o que é interessante? Até um comentário. Eu estou muitos anos no LinkedIn e no começo, no início, quando a gente entrou no Brasil, a gente falava com CEOs ou C-level nas empresas e era comum eles falarem, eu não tenho perfil no LinkedIn porque eu não estou buscando emprego, né? E tinha uma ideia de que o LinkedIn era um lugar somente para se procurar emprego, e é também, né? Mas não pegava bem um CEO estar lá, e eu, no começo, né, estamos falando de 12 anos atrás,
Eu falava, não, mas Bill Clinton também tá, Bill Gates também tá, tem mais gente que tá no LinkedIn. Acho que eles não precisam de É, emprego. Eles também não precisam, né? E eu, muitas vezes, eu fui em reuniões, eu ia falar com o diretor de RH, e por muitas vezes, quando eu estava fazendo meu crachá, a pessoa da recepção me falava, você é do LinkedIn, você pode me ajudar com o meu perfil, etc, etc. Muitas vezes a pessoa do RH não sabia nada, tá? Mas a pessoa da recepção sabia bastante, porque o professor do Senac, o professor do SESC, da Escola Técnica, falava, é importante você ter um perfil no LinkedIn. E eu vi que a coisa começou a mudar. E essa evolução foi uma evolução, vamos dizer, constante, mas como eu estou te falando, 75 milhões de usuários no Brasil. E hoje eu falo com muitos C-levels, e a primeira impressão que eu ia ter é que eles iam chegar no LinkedIn e falar como eu faço para fazer melhor publicidade ou aumentar a minha equipe de talentos, que eles também perguntam, mas a pergunta número 1 é como eu posso ser mais ativo e visível. Porque existe uma preocupação em que os executivos sejam visíveis na rede, que eles possam compartilhar o que eles pensam com a visão da empresa. É uma expectativa de candidatos, de fornecedores, de clientes e dos próprios funcionários, né? Então, mudou muito. Então, mudou para melhor, como você falou. É um alinhamento de interesses, né? Eu acho que hoje é impossível você não colocar a sua opinião no LinkedIn. Na verdade, não é mais uma opinião pessoal, é uma opinião da empresa, né? Você tem que se expressar, é a empresa que está se expressando ali. E concordo, no começo havia sempre aquela desconfiança, por que ele está no LinkedIn? Ele está procurando emprego por quê? Né? Então, isso mudou completamente. Eu acho que hoje é impossível ter esse tipo de visão. Eu mesma demorei plataforma. muito a entrar no LinkedIn, porque eu achava que era essa plataforma de questões de emprego e tal. E depois eu falei, não, você lê muita coisa, você interage com muita gente. Agora, essa coisa de mudança de emprego, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje em dia, para você procurar emprego, é tudo feito, o recrutamento é feito com inteligência artificial. Então, você tem que moldar as suas respostas de uma forma quase que padronizada. E eu imagino que o acesso ao LinkedIn vai ajudar esse tipo de coisa, porque aí a IA consegue rastrear a sua participação. O LinkedIn hoje ele é uma ferramenta muito usada para desenvolvimento de equipes. E esse desenvolvimento de equipes pode ser, engloba duas grandes partes. Uma delas é a contratação e outra delas é o desenvolvimento da sua equipe, dessas pessoas que estão entrando, das pessoas que já estão lá. Em termos de contratação, o importante é que a inteligência artificial está incluída em todos os processos que a gente tem de contratação. Então, quando, por exemplo, uma empresa ela pode postar uma vaga que ela tem uns certos requisitos e a inteligência artificial vai fazer um match das características que estão nessa vaga, da postagem dessa vaga, com os perfis dos candidatos e vai mostrar essa vaga para as pessoas certas. Então, esse é um dos jeitos de buscar candidatos. O segundo jeito é através de uma ferramenta chamada Recruiter, no qual você escolhe as características que você quer e o sistema vai encontrar dentro desse 1 bilhão de usuários os profissionais. Então, dando um exemplo rápido, antes eu poderia colocar, eu necessito de um engenheiro civil que tenha 15 anos de experiência, que esteja numa região próxima à cidade de São Paulo, que tenha experiência em estruturas, o que seja, e vou colocando lá as características, o sistema vai entendendo o que é isso e vai me mostrando os candidatos. Esse é um jeito, tá? Hoje, com a inteligência artificial, além de fazer dessa forma, eu posso falar, eu quero um engenheiro parecido com o Paulo, tá? E assim, o sistema vai entender quais são as características do Paulo e vai te mostrar quem são aqueles candidatos que estão mais próximos do Paulo, que já estejam alinhados que sigam sua empresa, que tenham conhecimento. Então, essa é a parte de buscar candidatos. É uma ferramenta muito usada, a grande maioria das empresas no Brasil e no mundo já usa. E tem a outra parte que é também muito relevante, que é, muitas vezes as empresas vão buscar candidatos externos e nem sabem que já existem profissionais dentro da sua própria empresa que poderiam suprir aquela vaga, né? Então, esse assunto da mobilidade interna que está muito em evidência hoje em dia é um assunto cada vez mais relevante e às vezes as empresas não pegam um profissional que já está dentro porque falta uma das habilidades ou duas. E o LinkedIn hoje tem mais de 20 mil treinamentos dentro da plataforma para fazer com que essas habilidades possam ser alcançadas. Então aí tem inteligência artificial dentro do nosso sistema de learning, né, que a gente chama, para fazer com que as pessoas possam se desenvolver nas suas carreiras. Então, muito rapidamente também um exemplo, eu sou hoje um analista de marketing e eu quero ser um vice-presidente de marketing. O sistema sabe quem são os vice-presidentes de marketing, que habilidades eles tiveram e ele te sugere um plano de carreira, sugere quais cursos você deveria fazer para poder alcançar seus objetivos. Então, a inteligência artificial é embutida em tudo
e de uma forma que dentro dos padrões que a gente espera, né? Inteligência artificial que não tenha viés, que seja livre de preconceitos, que seja equalitária, com foco em equidade e assim por diante, né? Então a gente é muito orgulhoso do nosso sistema, tanto em termos de desenvolvimento de pessoas, quanto em termos de aquisição de talentos. Vocês acabaram com a profissão de headhunter. Não, na verdade, na verdade os headhunters Usam muito, né? Grande parceiro. Usam muito. São, usar a base de dados, eu acho que até uma coisa importante que você perguntou, Helena, porque a base de dados, tem um banco de dados com currículo dos... Isso aqui praticamente virou uma commodity, né? Isso está no LinkedIn, mas as empresas se adaptaram e elas têm muito valor em trazer fazer outras partes do serviço, né? E usar o LinkedIn como aliado e não como concorrente. E essas ferramentas de desenvolvimento, elas estão disponíveis só para o perfil profissional ou para qualquer um? Então, tem muitos, como eu te falei, a gente tem 20 mil cursos, tá? Só de inteligência artificial são mais de 600. Mas tem cursos desde como eu vou fazer uma pivot table no Excel, até como eu vou ter uma negociação, ou como eu vou fazer uma conversa difícil com um funcionário, tá? Tem desde cursos de hard skills até soft skills, cobre diversas coisas. Existe uma série de cursos que são gratuitos, qualquer usuário do LinkedIn pode acessar, são centenas. Um usuário premium tem acesso aos 21 mil cursos, tá? E as empresas, elas fazem contratos corporativos, então elas contratam o LinkedIn para dar acesso ao treinamento para todos os seus funcionários. Posso fazer uma pergunta? Tem curso que ensina os mais jovens a falar Tem e também. não somente digitar? Porque ainda pegando o seu gancho com relação a networking e relacionamento, o que eu sinto falta, sem prejuízo nenhum da necessidade de usar as plataformas, eu acho importantíssimo e também, de novo, mudou para melhor. Mas eu sinto uma falta nesse relacionamento, estabelecer um relacionamento mais próximo com as pessoas. Os mais jovens têm uma dificuldade muito grande. Ligar para uma pessoa hoje, sem pedir autorização se ela pode atender, sem mandar uma mensagem perguntando se ela pode falar naquele momento, é quase uma heresia. Então, aquela espontaneidade, nós tínhamos que catar o telefone e ligar para alguém, hoje falta muito. Os mais jovens praticamente não se comunicam por telefone. Aliás, não fazem o famoso follow-up. O telefone, ele serve para muita coisa, menos para falar o telefone. Menos para falar o telefone, exatamente. Adolescente, filhos, eles não respondem se Eles você não ligar, respondem. só o zap. E você pergunta, você conversou, minhas filhas normalmente é isso, você conversou com o fulano sobre tal tema? Não, ele não me respondeu ainda. Mas como? Não mandei uma mensagem. Então é muito comum. E no comercial, a vida continua dessa forma também, né? Na vida corporativa. As pessoas começam a se comunicar só através de mensagem. Que muitas vezes é gravada, não é nem muitas vezes é gravada, O exatamente. áudio devia ser proibido. Isso que eu acho que é um trabalho que todos nós devemos ter, junto aos mais jovens, dentro de casa e na vida corporativa. Você sabe que isso está gerando um estresse profissional muito grande, né? O uso de mensagem. Porque você perdeu o fim de semana. Os médicos estão desesperados, até teve uma reunião de médicos de como lidar com pacientes que usam direto o WhatsApp sem ser urgência. As pessoas não conseguem dizer de forma delicada para um cliente que hoje é sábado, entendeu? Então, algum tipo de etiqueta profissional vai ter que surgir. A questão do áudio, por exemplo, a minha mensagem é não deixe um podcast. E agora já tem um aplicativo que transforma o áudio para você ler. Resume, né? Resume, porque as pessoas então deixam o áudio de 5 acelera a voz, né? Acelera a voz, quer dizer, essa coisa que você está falando, das pessoas aprenderem as etiquetas, também vai ter que ser uma nova evolução. Tem algum curso sobre isso? Tem curso de tudo, tá? Então tem cursos de como dar feedback, como receber feedback, então, essa parte de soft skills, você pensar bem, hoje quando a gente o LinkedIn faz muitas pesquisas e mostra quais são as habilidades mais requisitadas pelos empregadores hoje em dia. E até por segmentos, faz várias quebras por geografia, etc. E quando você pega quais são as 10 habilidades mais desejadas pelas empresas, mais procuradas, eu não me lembro se é 7, são 8, são soft skills. Então, capacidade de comunicação, empatia, negociação, criatividade, comunicação, etc, etc. Então, assim, eu acho que essa busca, e cada vez mais, quando você tem mais implementação da inteligência artificial, e a gente sabe que muitas das funções vão ser alteradas, né? Então, as profissões, a maioria delas não vão ser extintas, mas a forma como você as executa
vão ser modificadas, né? Mas a gente sabe que o que vai prevalecer e que vai causar o diferencial é muito dessas habilidades cognitivas, né? De comunicação, criatividade, capacidade de resolução de problemas. Então, todos esses cursos estão lá. Você acha que solução, essa é uma pergunta para todos, na verdade, a solução dos problemas das empresas tem mais a ver hoje com soft skill do que com hard skill? Vou te dar da minha opinião, tá? Então, se você vai procurar um contador, se ele não souber contabilidade, não vai dar certo, tá certo? Então, assim, saber a hard skill, eu acho que é um pré-requisito para a grande maioria das funções, mas somente saber a hard skill não vai vai fazer com que você seja bem sucedido, tá? Então, a gente até falava muitas vezes, se você não saber se comunicar, não saber estar numa reunião onde eventualmente a sua opinião não vai ganhar, tá certo? Que é um problema, né? Então, muitas pessoas consideram aquilo uma perda pessoal, né? E vai ter reuniões que você vai ter que a sua opinião vai prevalecer, outras que não vai estar, e não é um problema, tá? Mas muita gente tem que saber lidar com isso, tá? Então, as hard skills, as soft skills, eu acho que elas andam em paralelo. O que aconteceu nos últimos anos foi a valorização, eu acho que necessária das soft skills. Antes não se falava disso, tá? Então, quando as pessoas se formavam, elas tinham era um dentista, um médico, um engenheiro, um advogado, o que seja, se ele soubesse basicamente a função dele, o trabalho que ele tem que fazer, independente de saber se relacionar com outros, se é uma pessoa que entende de diversidade, que entende de outras coisas, não era tão relevante, e hoje em dia é core. Né? Nas minhas duas profissões é fundamental soft skill. Você não vai ser um advogado, óbvio que você tem que ter um hard skill, boa formação e tal, mas assim, o convencimento, a negociação, a mediação, as audiências públicas, a conversa que você vai ter na apresentação do seu deal, do seu pitch. Na economia é a mesma coisa. Às vezes você vai dar uma aula, você vai ter um debate sobre intervencionismo ou liberalismo, ou papel do Estado. Aquilo tem que ter uma forma de debate, né? Você não ganha uma discussão que é dessa área, nem da advocacia, nem da economia, as duas onde eu transito, se você não tiver a capacidade, basicamente, do convencimento, do debate, para você convencer e debater, você tem que ter um ótimo hard skill. Você tem que ter aquela formação para puxar os argumentos no momento certo. Então, eu acho que nesse caso, você pode até ter ChatGPT, etc., para fazer a base de uma petição que já se repetiu naquele escritório inúmeras vezes. Por exemplo, os seus casos comerciais. Você pode ter o contrato, a discussão, daquela litigation, pronto. Mas se você não conseguir chegar no judiciário num convencimento, aquela petição não vai ser suficiente. Você pode ter um debate, como eu tive um debate na campanha eleitoral que eu assessorei a Simone. Você pode, mas se você não tiver naquele debate para convencimento das suas ideias, você não avança. Então, eu acho que o soft skill e o hard skill tem que andar junto. Algumas profissões, como o Milton falou, você parte de mais demanda de hard skill e o soft skill é um complemento. Tem outras que o soft skill é fundamental. São complementares. Exatamente. Eu acho que eles são muito complementares. Nossa empresa, por exemplo, é formada majoritariamente por engenheiros, arquitetos, e que tem um hard skill muito forte, mas, invariavelmente, seja numa avaliação de um imóvel, seja numa transação comercial, feito toda a parte técnica, você vai entrar numa negociação. Você vai participar de uma transação imobiliária e uma discussão técnica, por exemplo, de um relatório de avaliação, uma análise de viabilidade físico-financeira. E, nesse aspecto, você tem que ter a capacidade de dialogar, a capacidade de negociar com o seu cliente. Então, nesse aspecto, o soft skill é extremamente importante, são complementares. Eu venho de uma escola, né, que é o Sérgio Bermudes, que talvez o maior advogado processualista do Brasil, que ouvia a sustentação de Sérgio Bermudes nos tribunais superiores, enchia, porque era aquela capacidade não só de fazer profundo conhecimento, mais uma capacidade de sustentação que era, assim, as pessoas corriam para assistir. Mas você sabe que o ponto, acho que é, ok, eu preciso de ter, como eu vou adquirir essas habilidades, né? Eu tenho que nascer com elas ou eu posso desenvolver? E acho que o interessante é que essas habilidades são desenvolvidas, são passíveis de serem desenvolvidas
E falando até da nossa plataforma, a gente tem cursos, e os cursos são de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 30 minutos, tá? Então, pílulas de conhecimento, então é uma coisa muito nova, que é essa capacidade de você ter cursos, por exemplo, eu vou ter uma conversa difícil com um funcionário. Eu faço um curso de 1 hora antes para relembrar conceitos, tá? Como eu vou fazer essa conversa difícil? Ou eu sou um gerente novo que estou liderando, vou começar a liderar um grupo e não tenho essa experiência. Não vou aprender isso na faculdade, eu vou aprender isso com cursos diferentes, talvez com cursos online como os do LinkedIn. Então eu acho que as empresas, elas estão, um dos motivos pelos quais a gente é muito bem sucedido nessa área, que as empresas entendem que essas necessidades, às vezes são necessidades que não vão ser supridas num curso de graduação ou numa pós-graduação, vão ser cursos que vão supridos de uma forma como um LinkedIn Learning Mas, online. Milton, por exemplo, criatividade é algo que é possível aprender? Também. Quer dizer, o nível de onde cada um vai chegar, acho que talvez tenha uma parte das características de cada um, né? Mas técnicas para desenvolver sua criatividade e abrir como você vai pensar de forma criativa, tem cursos, inclusive, no LinkedIn sobre isso, tá? Vários. Era uma brincadeira, uma provocação que eu imaginei que nos últimos 2 dias o curso mais demandado do LinkedIn é como instalar e usar seu VPN, né? Por causa do acessar o Twitter de fora do Brasil. É a grande brincadeira do momento. Eu não chequei, não tenho ideia, mas assim, a gente tem milhares de cursos de tecnologia, inclusive já aproveitando, né? VPN e outros, e Excel, e PowerPoint, e desenvolvimento de linguagens. Então, acho que a parte interessante é que muitas dos jargões e coisas que pareciam inacessíveis, hoje são mais acessíveis. Então, eu estava comentando sobre inteligência artificial e todo mundo tem que aprender. E às vezes eu falo para algumas audiências e as pessoas falam, inteligência artificial está muito distante da minha realidade, né? Então, você fala em milhares de cursos de inteligência artificial, eu não sei nem usar o Excel direito, vou falar de inteligência artificial, mas tem muitos cursos desde como fazer um prompt do ChatGPT, são cursos desde para o desenvolvedor que vai desenvolver aplicativos em inteligência artificial, até para o usuário que pensa em como eu vou usar a inteligência artificial generativa para poder melhorar meu trabalho, para poder ser mais produtivo nas minhas tarefas. Eu sou uma secretária, eu sou um contador, eu sou um engenheiro, muitas dessas atividades que não estão relacionadas com o desenvolvimento de inteligência artificial podem ser otimizadas com inteligência artificial. Então os cursos ajudam muito nisso. Agora, não tem uma certa contradição? Nunca soft skill foi algo tão importante, mas a gente está passando por uma fase em que tem vários cancelamentos na rede. A própria Helena, durante um bom tempo, foi personagem de uma grande polêmica dentro das redes sociais envolvendo privatização, enfim. Como é que a gente vai investir em soft skill se tem tanta gente intolerante nas redes? Talvez seja por isso que tenham que investir em soft skills, né? Skills. Talvez você fez o diagnóstico e talvez a solução está aí, né? As pessoas têm que saber se comunicar, têm que saber participar de discussões onde eventualmente a sua posição não é a que você concorda ou não, mas você não precisa estar de acordo, mas você pode respeitar a opinião do outro, né? Então eu acho que muitas vezes a gente falava, né? As pessoas são contratadas pelo LinkedIn, são demitidas pelo que elas postam em outras redes sociais, né? Exatamente. As pessoas são uma duas, só. Mas elas têm 2 faces. Vocês não podem ter 2 faces de você mesma muito diferentes, né? Então você não pode ser uma pessoa muito legal no LinkedIn e uma pessoa ruim em outras redes. Até tá? porque se você for uma pessoa ruim no seu particular, isso vai interferir na sua empresa também. Então é recíproco hoje. O canal é um canal comunicante muito fácil. E quando né? você dá a busca... E online, é automático. Você faz a busca do nome da pessoa, vai aparecer todas as personalidades da pessoa, mas a questão para mim da rede social e essa brincadeira do VPN é essa questão da rapidez da tecnologia. Então, assim, o STF ele está correndo atrás das mudanças tecnológicas. Assim, então, ele proíbe uma coisa, aí a pessoa faz o VPN. Aí, como é que vai limitar o VPN? Ele não está... Assim, no mundo não está muito preparado para... E é a juventude, né, que vai lá e ensina como é que vai fazer. E a outra coisa é a questão do algoritmo, né, porque o algoritmo vai te levando para bolhas onde você é aceito. Então, você não precisa mais ficar chateado se você perder um debate, porque você vai para a bolha onde todo mundo concorda. E isso foi uma perda muito grande. Eu estou no Twitter desde 2009, como você falou. Antes eu tinha uma conta aberta.
né? E você vai bloqueando. Toda vez que eu batia em 50, 600 mil seguidores, eu acabava com aquela conta para começar do zero, para poder ir selecionando. E depois, com o algoritmo, isso ficou desnecessário, porque você não fala com aquelas pessoas que... Você não consegue nem ler aquelas pessoas que te agridem ou não, ou que discordam de você. Então, hoje, por exemplo, para mim, o Twitter é uma conta fechada, tem pouquíssimos seguidores, uns 7 mil, mas eu só falo com meus amigos. O Twitter virou uma rede social de verdade para mim. O LinkedIn é muito mais uma rede de postagem de ideias para o debate, assim, sobre energia elétrica, sobre direito, sobre política. E o Twitter me jogou para uma bolha boa, uma bolha de amigos. Eu acho que o fato de você, acho que, só complementando, Helena, o fato de você ter no LinkedIn uma plataforma onde você usa seu nome verdadeiro, né? Eu uso no não tem Twitter perfis falsos. Até existem perfis falsos, mas a nossa política é de que a pessoa tem que se identificar com seu nome, onde ela pertence, tem mecanismos de validação, você pode validar por diversas formas que você é quem você diz que é. Então isso aqui isso impõe um certo controle. É muito mais fácil você ser arrogante, agressivo, etc., quando você está atrás de um avatar, né? Quando você está com seu nome e sua empresa e seu cargo, você tem os controles. Até porque as empresas orientam também seus colaboradores do que postar, né? Dependendo da hierarquia, dependendo do tema, dependendo do conteúdo. Então, existe uma preocupação. Nós mesmos, como empresa, nós temos uma preocupação nesse sentido. Está todo mundo remando para a mesma direção. Então, como empresa, você não pode deixar a coisa completamente solta, porque o brand é o que você, como empresa, está se colocando no mercado. Né? É a primeira página ali. Então, tem que ter essa preocupação. Mas tem também aquelas pessoas que são agressivas em mensagem e são dóceis pessoalmente, né? Ah, tem de tudo. É impressionante isso. Eu estava comentando com o Milton antes da gente começar que o LinkedIn tem uma coisa muito interessante, né, do letramento, né, do que você pode escrever, completamente diferente das outras redes. Por exemplo, as pessoas continuam me atacando no LinkedIn e tal, e eu vou bloqueando. Eu bloqueio. A pessoa que não está ali para conversar e que usa o LinkedIn para outro fim e tal. Mas tem uma pessoa muito agressiva e falou uma coisa muito... Mas ele sabe usar a forma de agredir sem usar as palavras que o LinkedIn vai. Eu respondi assim, você não tem vergonha de escrever uma idiotice dessa? O LinkedIn me barrou, tive que refazer a resposta sem usar a palavra idiotice, porque eu estou acostumada com o Twitter. E com isso foi um aprendizado. Bastou uma vez para você manter. E as pessoas, quando a pessoa diz, olha, eu vou te bloquear porque você não tem um comportamento adequado para estar aqui nesse debate. Então, você usa a palavra, e eu acho que isso é outra vantagem do LinkedIn. Né? Agora, como eu falei, o Twitter você tem duas opções, ou buscar, ou o que for. Ou você entra na guerra da polarização, que é uma coisa inútil, que é uma coisa assim que as pessoas ficam lá, ou você acaba criando sua rede de amigos. Por exemplo, todo mundo que foi banido do Twitter e que criou... Eu estou com 3 grupos de zap de 150 pessoas, de 3 bolhas diferentes, porque a gente não quer perder o contato. É gente que eu nunca vi. Da Amazônia, o outro está na Noruega. Eu não quero perder contato com aquelas pessoas onde eu tenho um relacionamento importante. Se você acha a rede tóxica, é óbvio que aí vamos em outra coisa de eleições políticas, você tem o cadeado e você tem o silenciar e tal. Mas eu acho que o algoritmo, que eu não sei como é que funciona no LinkedIn, estragou as redes sociais. Então, eu acho que o controle das mídias tem que passar pela quebra do algoritmo. O algoritmo é que está mantendo essa polarização forte, cada vez mais profunda, que está gerando o que a gente viu no debate digamos, ontem é como de se São fossem Paulo. 2 mundos diferentes e eles ficam colidindo de vez em quando, é isso? Então, se você não quiser participar da bolha diferente, vamos dizer, bolsonaristas e petistas, você tem um grupo ali. Agora, se quiser participar, você fica dando curtida nos dois e o algoritmo vai te levar para aquilo. É porque essas deixa duas a conta bolhas, aberta, né? ou outras bolhas, mas as bolhas elas meio que acabam fazendo com que o debate seja esvaziado. Completamente. É muito mais um ataque mútuo do que uma troca de ideias. Essa polarização que vai se aprofundando. Eu acho... E que no LinkedIn você consegue ter a divergência de um artigo. A pessoa escreve
eu gosto muito do que está sendo feito no Ministério de Desenvolvimento. Eu discordo, mas é sempre de uma forma elegante. Se você vai para a rede social mais popular, o cara diz, não, esse ministro de Desenvolvimento é um idiota. É assim que a conversa tem... Você pode ter o mesmo conteúdo em dizer que discorda com linguajagens completamente diferentes. Acho que faz muito parte do que é a missão de cada uma das redes sociais. A nossa, em particular, está relacionada com o desenvolvimento de carreira e oportunidades econômicas. Então, assim, sabendo quais são os objetivos daquela rede, então, assim, mesmo, por exemplo, coisas mais simples, tipo uma coisa não maléfica, vou fazer um churrasco no fim de semana, não é um assunto de LinkedIn, não é o que você espera ler no LinkedIn. Apesar de não ter mal nenhum nisso, mas não é o que você espera. As pessoas mesmo cancelam isso, né? As pessoas mesmo falam, não é tema para o LinkedIn. Então, a gente tem várias... Não é assunto do LinkedIn. Tem várias formas de fazer com que a rede seja relevante para quem está lá. Então, assim, tem desde da pessoa que está iniciando sua carreira e quer saber como crescer, até pessoas que estão discutindo assuntos de energia ou de economia, etc. Tem uma rede, cada um tem a sua rede, né? Dentro de uma rede, uma plataforma com o LinkedIn, você se conecta com as pessoas certas, e se tiver coisas que tiverem desacordo com o que você acredita serem certas ou que sejam ofensivas, até uma dica, tem 3 pontinhos em cima de cada post, você pode denunciar aquilo lá. E a gente tem analistas e tem inteligência artificial e tem vários métodos de tirar esse conteúdo que eventualmente seja em desacordo com nossas políticas da plataforma. Eu acho que teve o grande mérito de propiciar às empresas. Essa é uma janela para você poder expor seus valores, seus conceitos, o que você pensa como empresa, o que você está indo atrás, para onde você está indo. E isso também é uma forma de atrair novos profissionais, é uma forma de se conectar com eles. Então, e aí quando você posta algo diferente, as pessoas já estão ali procurando outra coisa, né? Então, por isso que você já é meio que cancelado. O tema já é colocado de lado. A pessoa já não quer mais aquela pessoa na sua rede. Exato. Nós vamos lançar agora a Universidade CBRE e é um caminho para você publicar, para você mostrar o conteúdo. Fora isso, para onde você iria? Né? Então, é um caminho muito propício para você dissipar seus valores, os conteúdos. E tem, para usar uma expressão moderna, tem a questão de queimar o filme também, né? Se você vai lá e é muito agressivo numa rede como o LinkedIn, você está automaticamente se queimando com toda a comunidade. Então, não deixa de ser uma vitrine para o mercado de trabalho. Se você tem um comportamento inadequado, você vai estar se queimando em relação a essas pessoas. Sem dúvida. Assim, eu acho que as empresas e os recrutadores, de forma geral, elas querem saber não só aquele currículo acadêmico, profissional, mas com quem, que essa pessoa, quais são as opiniões, o que ela posta. Ela pode ter opiniões divergentes, mas assim, tudo pode ser feito de forma respeitosa, né? E você pode ser irônico, por exemplo, no Twitter, você pode fazer piada, irônico, botar meme, sem ser agressivo, sem atacar, como era na minha época, logo que eu entrei, que ainda era o governo PT, sem ter o tal dos blogueiros profissionais, e você faz as piadas, as brincadeiras, comenta filme. Olha, quando você começou na rede social, você comentava novela. Eu me lembro que aquela novela Avenida Brasil, todo mundo comentava, falava da Carminha. Aí você começou o The Voice, aí você torcia no The Voice. Isso se perdeu. Isso se perdeu completamente por um debate mais agressivo, muito mais irônico e muito, às vezes, inapropriado. As pessoas veem menos novela também hoje, né? Não, mas eu digo que você tem outras coisas, Copa do Mundo, você tem não sei o que. Quer dizer, eu conheci, como é que eu fiz meu grupo? Através disso, uma pessoa indicava outra, que indicava outra, e você fazia um grupo para discutir aquilo. Hoje em dia você se perde. Mas será que não isso é parte do aprendizado também? Da maneira como a gente interage pelas mídias sociais? Nós estamos deixando de tratar assuntos importantes para o país. Eu acho que é algoritmo. Né? Não existe hoje temas tratados sem quase uma guerra civil dentro das mídias. Mas eu Talvez acho que é algoritmo. Duas coisas. O algoritmo te joga para a bolha, você é feito. E por que é? Por causa do valor dos anúncios, de onde ele vai colocar aquilo e tal. E eu acho que a coisa mais importante hoje em dia de legislação sobre redes não é censura, é você
né, como é que você faz? Mas também não pode quebrar o código. Então você tem uma questão Mas eu muito acho complexa. que o que o Adriano está falando é que existe, eu acho que um amadurecimento em termos do Sim. que é debatido dentro da rede. Por isso Daí que eu deixou fechei de ser minha conta. Eu não estou mais com vontade de me aborrecer. Porque por mais Entendeu? que exista Não esse preciso debate, as mais que pessoas estão aceitem meu cansadas, ponto. né? Entendeu? Por mais que exista esse debate acalorado, as pessoas estão cansadas disso. Eu acho que em algum momento isso cansa mesmo. Eu entrei na Até fase... os mais entusiastas desse tipo de debate, eu acho que em algum momento eles vão se cansar. Eu prefiro olhar o copo cheio aqui, imaginar que temas importantes, relevantes, nós estamos num país com milhares de oportunidades para todos os setores. Um país que a gente deveria estar discutindo temas extremamente relevantes em todos os setores. E, infelizmente, isso acaba sendo tratado em nichos. Eu acho que esses assuntos muitas vezes estão sendo tratados, mas a gente dá mais valor e aparece mais para a gente as coisas negativas. Então... E cansa, né? Cansa, mas assim, os assuntos tem muitos assuntos muito bem tratados nas redes sociais. Em particular no LinkedIn tem milhões de coisas que trazem muito valor. A sua rede é diferente, é especial. Nesses grupos de Zap que se formaram fora depois da suspensão, né? Alguém usou banimento, mas é suspensão do X. Teve um grupo lá que estava indignado que, enquanto o Brasil tem metade da população sem saneamento, o Brasil está parado para discutir Twitter, Blue Sky, não sei o quê. Então, começa a ter um debate. Mas eu acho que também tem uma atitude um pouco... Se você não está na bolha, não quer brigar na polarização, tem um pouco daquela história. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Isso é um pouco da minha atitude hoje no Twitter. Antes eu queria entrar no debate, e o debate era um debate muito mais elevado, mesmo com gente que discordasse. Hoje em dia, o nível de agressividade e de intolerância é muito grande. Por isso que eu uso cada vez mais o LinkedIn, quer dizer, para publicar minhas colunas, para publicar opinião, para debater setor elétrico, é onde eu basicamente atuo. Então, aquilo que você falou, o algoritmo, não é o algoritmo, a inteligência já vai fazendo os grupos, as pessoas. Então, na conexão que me pedem, eu basicamente aceito, quando eu consigo ver os pedidos, pessoal que trabalha na área de energia elétrica, porque aí eu vou ser direcionada naquelas conexões. Helena, a conversa está maravilhosa, mas infelizmente eu preciso encerrar o programa. Ah, que pena. Chegamos ao fim de mais essa... E olha que o debate nem chegou para a agressividade, hein? Nós estamos ainda muito educados. Mas que pena, estava muito bom, né? Então eu agradeço muito, Helena, Milton, Adriano. Eu acho que teve uma conversa bem interessante aqui. E quinta-feira a gente está de volta aqui na BMC News.